Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu quero deixar muito claro aqui o meu posicionamento. Eu voto pela manutenção da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no caso das medidas cautelares que envolvem o senador Aécio Neves. A imunidade prisional dos deputados e senadores, que desde a expedição do diploma só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, não é um privilégio pessoal, aristocrático, como dão a entender os que desejam a derrubada da decisão do Supremo. Na verdade, a imunidade prisional é funcional, não é pessoal. Tanto é verdade que nenhum congressista pode a ela renunciar. A imunidade existe para proteger o exercício livre da função parlamentar e não para proteger deputados e senadores que eventualmente venham a macular a função política. Tanto assim é que a imunidade está prevista no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, que trata da inviolabilidade do parlamentar por opiniões, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. A imunidade consta da Constituição para proteger parlamento e, consequentemente, os parlamentares das investidas de um poder que queira tolher ou perturbar o bom funcionamento das casas legislativas. Por natureza, parlamento é sinônimo de liberdade de expressão do pensamento. O exercício dessa função tem que ser livre. Isso não se confunde com o caso que hoje nós examinamos aqui. As decisões em pauta não têm qualquer relação com opiniões, palavras e votos. Tem a ver com acusação de corrupção e obstrução de justiça. Quem contesta a decisão da primeira turma do STF evita dar destaque aos fatos, como os que constam das gravações, e a verdadeira natureza da imunidade dos parlamentares. O senador foi afastado das suas funções corretamente. Não constitui nenhum tipo de abuso afastar das funções públicas, nos termos do Código do Processo Penal, artigo 319, quem representa um perigo sério para o erário. Não está em jogo aí a inviolabilidade parlamentar. Quando o judiciário tira um acusado de crime comum de dentro do parlamento, não o enfraquece, ao contrário, o fortalece. Para proteger o parlamento, quando preso um dos seus membros, cabe à casa respectiva, Câmara ou Senado, deliberar sobre a prisão. Isso ocorreu no caso Delcídio do Amaral. Se um poder intrusivo prender um parlamentar abusivamente, compete à casa defender o seu membro e o próprio Congresso. Isso se dá, porém, no âmbito da inviolabilidade parlamentar, não no caso de crimes como corrupção ou obstrução de justiça. Senhor presidente, a verdade é que a população brasileira está farta da impunidade, ou ao menos aquela sensação de impunidade. Há um fato concreto e percebido pela população. Mais de 3 anos e meio depois do início das primeiras investigações contra políticos na Operação Lava Jato, a lista de inquéritos aberto no Supremo Tribunal Federal cresce, mas as decisões da Corte relativas aos casos de corrupção envolvendo parlamentares e ministros não seguem o mesmo ritmo. Nenhum político dos mais de 90 investigados foi condenado até o momento. E apenas 6 parlamentares já respondem a ações penais no âmbito do Supremo. Não é esta uma posição isolada. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, admitiu a lentidão dos casos no Supremo Tribunal Federal. É esse o problema que enfrentamos. Há sim uma lentidão. Fazemos aqui uma cobrança. A opinião pública se vê diante de uma espécie de enigma. Na primeira instância, os processos andam com rapidez, como se espera do judiciário. Na mais alta das instâncias, o mesmo não se repete. O Supremo Tribunal Federal tem como sua principal atribuição, pelo artigo 102 da Constituição, a guarda da própria Constituição. Entretanto, não é apenas tribunal constitucional, nos moldes da Suprema Corte de outros países. O próprio artigo 112 atribui ao Supremo Tribunal Federal competências penais e civis originárias, em grande parte devido ao foro privilegiado, hoje corretamente contestado. Não houvesse o foro privilegiado, não haveria também esse encargo adicional para a Corte Suprema.
Nos termos da Constituição, porém, o Supremo Tribunal Federal tem, sim, a missão de processar e julgar ordinariamente uma série de ocupantes de cargos públicos. Só na Lava Jato, o STF conduz perto de 100 investigações, aí incluídos inquéritos, denúncias e ações penais. E a fila de casos da Lava Jato a serem decididos pelo Supremo só aumenta. Enquanto isso, na primeira instância, há denúncias que são oferecidas, recebidas e julgadas em 4 meses. Na média, a sentença leva de 6 meses a 2 anos para sair após a denúncia. No Supremo, até agora, não houve qualquer sentença definitiva, seja para condenar ou seja para absolver. Tudo isso conduz a uma percepção de impunidade, que é negativo para o Supremo Tribunal Federal, para o Judiciário e também para todo o nosso sistema político. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de parabenizar, para encerrar, os municípios do meu estado de Roraima, que hoje completam anos de emancipação. Quero parabenizar o município de Amajari, de Cantá, de Pacaraima, de Rorainópolis e de Uiramutã. Parabéns aos mais de 76 mil habitantes do meu estado que vivem nesses municípios. Muito já foi feito por eles, mas precisamos fazer muito mais. Muito obrigada, senhor presidente. É que eu agradeço a Vossa Excelência, a senadora Ângela Portela. Como oradora inscrita, conceda a palavra à senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Por 10 minutos, Excelência.